E aí, senhores, como é que vocês estão? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que é adaptabilidade, tá? E a gente vai falar um pouco sobre isso, lastreado nesse livro aqui, do Miyamoto Musashi, o livro dos 5 Anéis, e algumas coisas relacionadas à neurociência que eu venho estudando ultimamente com bastante afinco, tá? Hoje, como eu falei, a gente vai falar um pouco sobre adaptabilidade. Adaptabilidade, acho que é assim que se escreve. E antes de tudo a gente tem que falar um pouco sobre o conceito de adaptabilidade. Qual é o conceito de adaptabilidade? Adaptabilidade nada mais é do que a capacidade de você reconhecer que uma estratégia não está mais fazendo efeito e parar de usá-la sem ter apego emocional àquilo ali. É como se você... Aquele vídeo do Bruce Lee, Be Water, my friend. Mas só que, por coincidência ou não, esse livro fala exatamente sobre... uma das partes fala sobre isso, né? Que fala assim: a água adota a forma do seu recipiente. Às vezes um fio, às vezes um mar selvagem. E dando uma visão sobre isso para o que a gente faz, é ser suave, reconhecer quando você precisa ser suave e reconhecer quando você precisa ser um pouco mais rígido, né, por assim dizer, quando você precisa sair de 8 para 80. Como assim? Durante a preparação para os estudos ou durante situações diversas da vida, você vai ter que ter a capacidade de sair de um nível tranquilo, por assim dizer, de um nível ameno, de um nível suave, de um nível onde você é o mais tranquilo, é pacífico, você tenta tirar tudo por menos, para o nível onde você vai ser o extremo e você vai impor o que você pensa, você vai impor as suas colocações. Isso é em tudo. O que vai fazer com que você se torne uma pessoa sábia ou não, ou então que você está pelo menos construindo a sabedoria, andando ali no caminho da virtude, é você saber determinar de forma eficaz quais momentos são esses. Quais momentos são esses. E qual é a régua de determinação disso? É a adaptabilidade. Quanto melhor tiver a sua régua para isso, para saber determinar que momentos são esses, mais afiada a sua adaptabilidade vai estar. Posso falar sobre isso em diversos exemplos, né? E quando você trabalha embarcado, você tem que saber falar e se impor o que você pensa de uma forma mais, às vezes mais suave, de uma forma um pouco mais bruta, porque aí gera respeito, ou então pelo menos as pessoas se escutam. Isso é certo, tá? Então, mas trazendo um pouco para o campo dos estudos, a gente sabe que a nossa vida ela é coberta de imprevistos. Às vezes você tem que trabalhar, você tem que fazer um bico, você tem que fazer uma coisa ou outra, você tem que sustentar uma casa, enfim. Você tem que fazer as suas coisas. Mas se você tiver sangue no olho, de fato, você tiver o que eu falo que é o sangue quente, você vai usar da adaptabilidade e você vai se virar. Você vai se virar. Porque quando você tem na cabeça algo muito claro, que é o que você quer fazer, você vai parar de gastar energia com outras coisas e você vai otimizar o que de fato precisa ser feito. Isso vai depender de vários fatores, ambiente, enfim. Mas entenda, o seu cérebro ele não foi feito para repetir, ele foi feito para otimizar. Mas o repetir ali é muito mais fácil para ele. Então é óbvio que ele vai querer fazer isso, né? Porque energeticamente é mais fácil para ele repetir só o que está sendo feito ao seu redor. Então por isso que é tão
desconfortável mudar, desconfortável fazer algo novo, tanto para você mesmo, tanto você para você mesmo, quanto das outras pessoas para com você, porque as outras pessoas elas vão ter uma certa resistência e que se foda, tá? Então, o teu cérebro, como eu falei, ele não é feito para repetir, ele pode repetir, mas ele não é feito para isso, ele é feito para otimizar, né? Porque o sistema dopaminérgico, ele responde à novidade funcional, não a uma rotina estéril. Se liga? Como assim? Do que é que tu tá falando? Quando você começa a ter uma rotina da qual não tem tanto resultado, não tem resultado de fato, ou você vê que não tem, você não tá andando, o teu cérebro ele entra em um estado de colapso. Existem 3 colapsos, eu coloquei só 2, mas é o habituação, esgotamento e auto-engano. Essa habituação é o seguinte, você sempre dá o mesmo estímulo para aquilo ali, você sempre recebe a mesma resposta, mas você não vê resultado. Então, o teu sistema dopaminérgico, ele cai. Você vai ter menos dopamina, logo você vai ter menos foco. Já expliquei qual é a relação de dopamina, da dopamina e do foco. Posso fazer um vídeo só sobre isso, mas eu já expliquei. O segundo colapso que vai dar é o colapso do esgotamento, que é quando você tenta forçar disciplina em um projeto ineficiente. Isso vai fazer com que você se frustre e você se fadigue. E o que é que isso vai levar? Menos foco. E o do auto-engano é aquele que você acha que o problema não é o método, é você. Você acha que você que tá... eu tô fazendo corpo mole e tudo mais, e você começa a se pregar peças e aí, ó, se fode. Esse não é o ponto, né? Porque, veja só, eu não tô falando aqui que você não tem que, de fato, se esforçar muito, fazer esforços hercúleos para você chegar onde você quer. Não. Tá essa frase aqui, que é: ao sacrificar a sua vida, é preciso utilizar plenamente todas as armas. Não é correto deixar de agir assim. Assim como não é correto morrer com uma arma que ainda não é empunhada. Pega o substrato disso aqui, porra. Que é justamente você não pode desistir de alguma coisa sem antes ter feito nada. Então, se eu conseguir ter feito tudo, eu vou poder desistir. Não, porque você nunca vai chegar... você nunca não vai chegar ao resultado se você de fato tentar tudo, pô. Não consegui. Tem mais coisa pra tentar. Eu tenho certeza que tem, velho. Sempre tem. Tudo tem jeito, só não tem jeito pra morte. Então, você tem que saber o que é que você faz, tá ligado? Você não pode morrer com uma arma ainda não empunhada. E às vezes, a arma que falta pra você empunhar é você mudar de método, é você se adaptar melhor ao ambiente, às pessoas que estão ali. É difícil. Porra, lidar com gente é muito ruim, né? Porque as pessoas, elas julgam perante uma porção de coisas, né? Idade, resultados, principalmente resultados, né? Idade, função e, acima de tudo, resultados. Então, se você não tiver um modelo de adaptabilidade, que eu até vou mostrar isso pra vocês, é por camadas, você vai se fuder, pô. Você vai se fuder porque você vai quebrar a primeira camada. Como assim? Vou explicar. Existem algumas camadas para você seguir um modelo de adaptabilidade decente, né? Que são 3 camadas, na verdade. Né? A primeira 3 camadas, né? A primeira camada é a camada do sensor de adaptabilidade. Senso de adaptabilidade, desculpa. Senso de adaptabilidade, que nada mais é do que o tempo real de foco que você começar a fazer uma medida, na verdade, né? Você começar a fazer uma medida do teu tempo real de foco naquilo que você pretende fazer. Não o tempo que você fica com a bunda sentada na cadeira, de fato o tempo que você está focado, imerso ali no estado de flow. Isso é muito importante, tá? Para você ter essa noção. Partindo dessa premissa,
você conseguiu, beleza, eu fiquei aqui 4 horas e nessas 4 horas eu só rendi de fato 2 horas. Show. E aí você vai ver a taxa de retenção. Como é que você vai ver a taxa de retenção? Porra, nisso aqui eu absorvi, eu estudei 3 assuntos, desses 3 assuntos eu consegui entender de fato 2. Beleza, minha taxa de retenção é essa. E o terceiro ponto de fato, né, quando você deve é o nível de resistência mental, desculpa, que é quando o quanto que você evitou iniciar aquilo, né? Quanto você evitou, ou então pelo menos o quanto você se sentiu indisposto para isso. E quando você vai batendo nisso tudo, esse nível de resistência ele tende a aumentar. E quando tende a aumentar é quando você vai se ligar no seu senso de adaptabilidade que ele está caindo. E aí, muito provavelmente, você não vai ter mais o mesmo rendimento que você tinha antes, porque você vai entrar nos colapsos. Colapso, né? Enfim, que eu tinha falado ainda agora. Qual seria a segunda camada? A segunda camada justamente seria a troca de tática, né? Quando você troca a tática para isso, a sua tática, primeiro você dá um choque de inovação, é um choque que é novo para o seu cérebro, aquilo que você está fazendo, e lastreado nisso, você vai ter de imediato um aumento de dopamina, que é aquele, porra, você tá entregando algo novo pro teu cérebro, isso te empolga, né? E quando você faz isso, você tem uma faca de 2 gumes na tua mão, que é se você souber usar aquilo de uma forma de fato que vai dar resultados, tu tem uma arma muito grande para potencializar aquilo que tu é, ou então aquilo que tu faz. Se liga? Agora, se tu não souber usar aquilo ali e os resultados não forem bons, vai ser pior ainda. Vai ser, com toda certeza, pior ainda. Então, entenda, é tipo uma tabela. Se você perceber que caiu 3 pilares, que é foco, retenção e resistência para iniciar, você tem que trocar. Vamos lá, se você... Até isso aqui vai ser bom para nota. Isso aqui vai ser bom. Oxa. Ó. Se cair o foco, o que é que você vai mudar? Ambiente. Tá? Principalmente ambiente. Tem outras paradas, né? Tem tipo... horário também, né? Ambiente, horário... Ambiente e horário, principalmente, né? Ambiente e horário. Se caiu, foco, se caiu... Qual foi a outra parada que eu falei, velho? Foco, retenção. Se caiu a retenção, o que é que você tem que formar? O que é que você tem que trocar? Presta atenção, a retenção que eu falei é você ter um senso na sua cabeça de que, ó, eu estudei 3 assuntos e absorvi 2, então absorvi 1. Como é que eu tenho que mudar para aumentar ainda mais esse meu nível de retenção? Você vai mudar o método. Independente do método que você esteja usando, tá ligado? Um método, se você estiver usando um método mais passivo, um método mais ativo, isso é até um tema bom pra gente falar, métodos. Tá? E, né, se você estiver caindo aqui, ó, a tua capacidade, então a tua vontade de iniciar, você começa a trocar as microentradas. Porra, peraí. Microentradas. Como assim? É um... Eu já vi isso em alguns aqueles vídeos de biografia e tudo mais, que é eu não sei se é verdade, mas é até uma técnica que caramba, essa aqui eu queria falar, que até o Elon Musk ele usa, né? Isso é verdade, não. Eu vi no vídeo que eu vi algum tempo atrás, falava que ele usava, que era tipo assim, você tem algo que, sei lá, você tem uma resistência a fazer aquilo.
sei lá, estudar física, enfim. Você tenta falar para você mesmo, eu só vou estudar isso aqui por 5 minutos. Passados 5 minutos, se você não entrou no estado de flow, você fala, pô, só mais 5 minutos. E aí você entra no estado de flow meio que inconscientemente. É a técnica das microentradas, tá? Se caiu a vontade de iniciar, você troca, né, as microentradas que você tá usando. Então você começa a usar as microentradas, né? Lá ele, 1000 vezes. E no caso, a terceira camada seria justamente os ciclos de evolução. Entenda, se o teu ciclo de estudo, se o teu método de estudo, ele é o mesmo há, sei lá, mais de 30 dias, se você segue a mesma parada há mais de 30 dias, provavelmente você não está sendo eficiente como você deveria ser ou como você poderia estar sendo, porque a não ser que você tenha uma vida perfeita, é muito improvável que a tua vida tenha mantido-se estável com a mesma rotina todos os dias por mais de 30 dias. Porque sempre tem nós pessoas normais sempre temos um imprevisto ou algo assim do tipo. E quando esse imprevisto acontece, você troca de tática ou então você usa do seu senso de adaptabilidade e você faz uma adaptação no seu cronograma. É o que eu faço muito quando estou embarcado. Então, entenda, a questão de adaptabilidade é até engraçado como a gente começou falando sobre o livro dos 5 Anéis e agora a gente está falando aqui sobre um pouco sobre cronogramas de estudo, enfim. Entenda que quando você fala sobre adaptabilidade, você está tratando diretamente sobre alta performance, e alta performance não é sobre você ser forte, é sobre você ser... como é que eu posso falar, velho? É sobre você ser adaptável. Pra quê? Pra que você não quebre. O que estava escrito aqui era... Gente, caiu, foi? Cadê o outro piloto? Que engraçado. Cadê o outro piloto? Outro piloto vermelho. Oxi. Enfim. Que loucura, o outro piloto vermelho estava aqui ainda agora. Ficaram para escrever bonito aqui para vocês, mas eu vou escrever de preto. Esse aqui já tá falhando. Ó, seguinte. Disciplina sem adaptabilidade se torna rigidez. E rigidez, tudo que é muito rígido, quebra. Tá? Então, isso aqui, ó. Be water, my friend. E você vai ter, de fato, uma estrutura e uma robustez muito melhor na sua preparação, na sua estrutura de preparação. Tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou falar, eu acho que é bacana, eu vou falar sobre a relação de dopamina com foco. Tá? E a gente vai quebrar alguns mitos sobre isso. Beleza? É isso aí. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like e é isso, tá? Muito obrigado.